Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos começando a edição número 12 do podcast Futebol Sem Fronteiras. Eu sou o Júlio Gomes, estou ao lado de Jamil Chad e nós vamos falar hoje sobre o maior choque financeiro que o futebol europeu já viveu, a pandemia. Logicamente, todo mundo sabe as razões para esse choque, só que esse choque agora foi calculado. Temos números, sabemos exatamente quais foram as perdas. Quanto que o futebol europeu, os clubes, federações, deixaram pelo caminho desde que começou, desde o início da pandemia, nesse último ano e meio, né? E também vamos falar, lógico, de como virá essa recuperação, quais são os planos, o que está sendo feito, o público no estádio, por exemplo, em cada país, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, a tendência que a gente viu na Eurocopa, de estádios cheios ou estádios meio cheios, ela vai se manter ou ela foi algo que só foi feito para a Eurocopa e agora voltamos a ter estádios vazios? A gente vai conversar sobre tudo isso no Futebol Sem Fronteiras desta quinta-feira, 29 de julho. E a partir da semana que vem, já avisando para vocês, né? Porque vocês que nos acompanham ao vivo no YouTube, o Júlio Jamil, cada dia, cada quinta entram no horário, né? Não, isso aqui, ó, a partir da semana que vem, 10 horas da manhã de Brasília, a gente faz a nossa gravação. Quem participar ao vivo com a gente no YouTube, no canal do Futebol Sem Fronteiras, pode participar, mandando perguntas. Inclusive, façam isso hoje para enriquecer o nosso programa. E sempre às 3 da tarde no canal UOL. E também na grade fixa do canal UOL, com muito orgulho, nosso podcast Futebol Sem Fronteiras. E, claro, você nos escuta, você nos ouve na sua plataforma preferida de streaming e você pode ouvir o Futebol Sem Fronteiras. Jamil Chad, meu amigo, boa tarde para você que está em Genebra, na Suíça. Jamil, correspondente de vida toda lá na Suíça, tem conta na Suíça, como eu sempre digo. Jamil, as contas na Suíça levaram um baque de leve com essa coisa de pandemia, né? Um abraço, Jamil. Júlio, um abraço a todos que estão nos escutando, vendo. Olha, é o seguinte, Júlio, o futebol europeu não conhecia uma crise tão grave como essa, desde pelo menos, olha só, pelo menos o final da Segunda Guerra Mundial. Claro, a pandemia foi absolutamente avassaladora para a sociedade como um todo, e no futebol não foi diferente. O futebol não vive numa bolha separada, ainda que tenha gente, né, Júlio, que gostaria muito de viver nessa bolha separada, mas não. O futebol está inserido, obviamente, na economia mundial, na economia da União Europeia. Talvez o ouvinte diga, mas o que eu tenho a ver com isso? Afinal de contas, eu quero saber de bola. Bom, para você entender o seu time, para você entender o futebol europeu, e eu diria até mesmo para você saber o que vai acontecer com o teu time no Brasil, em termos de contratações, etc., o que acontece nas contas desses times europeus é absolutamente fundamental para entender o que vai acontecer em campo. Não há uma divisão nos clubes europeus sobre o que é jogado em campo e o que é jogado, vamos dizer, no mercado financeiro. Vou tentar colocar de uma forma mais clara possível a dimensão desse colapso. A receita, e esse é um cálculo que foi feito pela própria UEFA, não é uma consultoria externa, etc., é a própria UEFA que tentou calcular a dimensão da crise e chegou à constatação, Júlio, de que em receitas os clubes europeus perderam 9 bilhões de euros. 9 bilhões de euros de perdas de receitas durante a pandemia. E, claro, estamos contando desde o começo de 2020 e até pelo menos agora meados de 2021. A crise não acabou, mas essa é a dimensão, esse é o tamanho do impacto. Eu nem sei quanto dá isso em português, Júlio, mas 9 bilhões, se eu não me engano, são quase aí 60 bilhões de reais. Fazendo um cálculo, né, sem muito detalhamento.
dá para comer uns 5 fundis de queijo aí em Genebra, hein? Com esse dinheiro. E um cafezinho, e sobra para o cafezinho. Um café só. Um só, não exagere. Exato. Mas olha, 60... Genebra, para quem não sabe, é uma cidade, a Suíça, de uma forma geral, ó a cara do Jamil, é carésima, tudo é muito caro, né, Jamil? Também tem razão de ser. Enfim, eu estou aqui há 21 anos e continuo achando caro, então acho que não é uma questão de acostumar, viu? Mas, enfim, a situação é essa, 60 bilhões de reais na dimensão da perda. Por que essa perda? Claro, nós vimos o fim, ou pelo menos por muito tempo, do público no estádio. Mas não foi só isso. Peraí, deixa eu te cortar, peraí. Vamos lá, só para fazer um paralelo com o futebol brasileiro, para a gente ter uma ideia, 2019, último ano normal, os 20 clubes de Série A ali tiveram uma receita mais ou menos de uns 7 bilhões de reais. Tá? Não somos os especialistas aqui nas finanças de clubes brasileiros, né? Tem vários colegas que fazem isso muito bem, inclusive, mas mais ou menos uns 7 bilhões de reais de receita. No ano passado caiu para 5, os maiores clubes do Brasil. Foi uma queda, lógico, mas principalmente se a gente considerar que era uma curva de crescimento, né? Então caiu, e esse ano certamente essa tendência vai se manter aí. Agora, olha o tamanho do buraco europeu, né? Quer dizer, assim como a gente sempre comentou, o desnível entre o futebol europeu e brasileiro, o desnível acaba se retratando no prejuízo também, né? Um prejuízo de 9 bilhões de euros, são aí, como você disse, né, vezes 6, aí quase 60 bilhões de reais, 10 vezes maior do que a receita dos clubes brasileiros, né, nos últimos anos. Então, é uma porrada, né? É uma pancada que esses clubes sofreram, clubes e federações, né, Jamil? E aí eu te interrompi porque justamente que eu queria que você me explicasse. Só de ingressos os caras ganham tudo isso? Só de torcedor indo no estádio os caras ganham tudo isso? Não é só isso, né? Essa perda envolve mais coisa. Envolve mais coisa. Em primeiro lugar, sim, a renda, essa desapareceu, né? E aí é curioso porque justamente aqueles clubes menores, essa parte do drama também, viu, Júlio? Os clubes menores, que são aqueles que dependem mais do seu torcedor do que patrocínio, esses foram os mais afetados. Claro. Né? Não em termos do total, mas é porque, sei lá, um clube da segunda divisão da Espanha, ele depende do seu próprio torcedor no estádio para pagar as suas contas. Ele não tem aquele patrocínio milionário do Barcelona ou patrocínio milionário do Real Madrid. Então, ele depende mais do torcedor. Quando esse torcedor desaparece... Patrocínio, diga-se que esses grandes clubes não perderam. Não, os grandes não perderam, mas os pequenos, que tinham patrocínios da fábrica local, de empresas regionais, essas empresas, o primeiro que você corta numa crise, Júlio, é a publicidade. Esse é o primeiro ponto que você corta em qualquer empresa do mundo, você corta a publicidade. E aí, claro, publicidade vem justamente o patrocínio, esses clubes sofreram, então, uma fuga de patrocinadores absolutamente dramática, muitos deles. E aí você tem, de um lado, os grandes, de uma certa forma, se mantendo, porque eles mantiveram os patrocínios, mantiveram a televisão, e só perderam a receita do futebol, que é grande, claro, do estádio, mas ela não é decisiva, enquanto os médios e pequenos foram lá e perderam justamente aonde eles tinham garantido algum tipo de receita. Então, a desigualdade tende a ficar pior, Júlia. A desigualdade no futebol europeu, que já era muito grave, a gente pensa só na questão Brasil-Europa, mas dentro da própria Europa, a desigualdade está cada vez maior entre os clubes grandes e os médios e pequenos. E agora, com a pandemia, isso tende a piorar. O futebol ele não é diferente do mundo, da vida, né? A desigualdade que já é, na minha opinião, o grande problema da humanidade, né? Quer dizer, você ter lugares com situações tão díspares, né? Tão diferentes de higiene, saneamento básico, educação, saúde, inclusão, lazer, esporte, etc, condições básicas de vida. Na pandemia, isso se acentua. No futebol é a mesma coisa. Você tem condições tão diferentes entre os clubes tops europeus ou brasileiros e os clubes pequenos, os clubes médios. Esse buraco
foi se abrindo, né? A pandemia, essa é a maior tristeza da pandemia, né? A pandemia, ela amplifica o que é o maior problema da civilização, né? Da humanidade, e isso vai acontecer no futebol. Agora, um pequeno detalhe, a receita, quem já foi num jogo de futebol na Europa vai visualizar o que eu estou falando. Em volta de um estádio de futebol, você tem um comércio, um mercado que gira ali, que é muito forte, que é muito relevante, né? Então, vamos pegar um estádio que todo brasileiro que vai para a Europa quer lá conhecer, o Camp Nou, né? Vai lá ver um jogo do Barcelona, estádio grande, 100 mil pessoas, é relativamente fácil você conseguir o ingresso para um jogo do Barcelona contra qualquer um ali, né? Contra um time pequeno na Espanha, você sempre consegue ali entrar, porque é muito grande o estádio e nem todos os sócios conseguem ir a todas as partidas. Se você dá uma volta no Camp Nou, né, você tem a loja oficial do Barcelona, você tem Museu do Barcelona, então tudo isso aí é o clube ganhando dinheiro, mas você tem aquelas barraquinhas em volta, tem pirataria, mas em regra ali são produtos licenciados, que os caras acabam revendendo, coisas mais antigas, o que o clube permite, né? Aquilo lá não é camelô e o Barcelona não faz nada. Aquilo lá é tudo produto licenciado, gente. Aquilo lá, de alguma forma, vai para o clube também de alguma maneira. Então, vocês imaginam o quanto que esses clubes, os grandes, médios, pequenos, perderam de dinheiro com a ausência de público no estádio. Não é só o ingresso comprado, é todo esse mercado que gira, né, Jamil? Exatamente, Júlio. E tem até uma outra história muito... eu, pelo menos, fiquei muito impressionado numa visita que eu fiz ao Santiago Bernabéu, e aí já em Madrid, e que a pessoa que estava me levando para conhecer como, obviamente, como jornalista, não como turista, me colocando os números, me apresentando os números, e mostrava que o estádio era um centro de conferências. É um centro de conferências para empresas que, basicamente, queriam até, né, fazer uma graça para os seus clientes, para os seus fornecedores. Olha, nossa próxima reunião é no Santiago Bernabéu. Iam e alugavam uma sala dentro do Santiago Bernabéu com vista para o campo. Claro, sem jogo, isso durante o dia. Às vezes com jogo. Às vezes com jogo. Os camarotes das empresas. Sim, exatamente. Sim. Mas você tinha um estádio que era um verdadeiro centro de conferências e que vendia a ideia, venha ter o seu evento dentro do nosso estádio. E, Júlio, eu me lembro, isso foi em 2017, se eu não me engano, a pessoa que me levava dizia, olha, se você quer reservar uma sala aqui, tem 2 anos de espera. 2 anos de espera, ou seja, era uma máquina de fazer dinheiro aquele estádio. É uma máquina de fazer dinheiro. Uma máquina de fazer dinheiro, inclusive, quando a bola não está rolando. Isso tudo, para esses clubes, obviamente, desapareceu. Mas esses grandes têm como sobreviver. Tem gordura. Tem gordura. E passar 2 anos, ou às vezes 2 janelas, sem fazer mega contratações, e já, pelo menos, equaliza ou para a sangria no que se refere à perda de receita. Agora, até porque está todo mundo sem fazer contratações, né? Tirando o pessoal do fundo perdido, o Qatar, aí não tem crise. A crise é para a população do Qatar. Para o Paris Saint-Germain não tem crise, né? Mas disso, de mercado, quem contratou quem, que clube que ficou mais forte, a dança das cadeiras dos técnicos na Itália, gente, dos 7 times que foram o tal do G7 na Itália, 5 trocaram de técnico para esse ano. Estava tudo tão bem, mas os 5 trocaram de técnico. Então, esse mercado, a gente vai falar na quinta-feira que vem, tá? O compromisso marcado, eu já estou prometendo isso faz tempo, daqui a pouco a temporada começa, a gente não falou ainda. Então, quinta-feira que vem, aqui no podcast Futebol Sem Fronteiras, no UOL, a gente vai falar sobre mercado da bola, quem fez as melhores contratações, as piores, quanto se gastou. E a gente vai falar de números, e a gente vai ver que PSG à parte, e mesmo assim, né, Jamil, vários desses caras que o PSG trouxe, o investimento foi em salário. Eles não precisaram gastar nada para trazer o Donnarumma, para trazer alguns dos outros jogadores, né? O caro ali foi o Hakimi, enfim. Mas o mercado mesmo, a compra de jogadores, esse aí, ó, ficou bem menorzinho. Só que é para todo mundo. Para todo mundo. Então, o equilíbrio técnico, digamos assim, continua parecido. E tem mais números disso que a UEFA
anunciou, Jamil. O que mais que temos de números além desse número global dos 9 bilhões? Vamos só colocar também por que esse 9 bilhões é também tão grande, porque tem uma tal de Premier League no meio dessa história. A Premier League hoje é o torneio mais rico do mundo. Ele é de longe, e ele é disparado, inclusive na Europa, aquele que gera maior receita, aquele que gera maior investimentos, e é ali também que a gente precisa entender esse colapso. Não estou dizendo que nos outros não aconteceu. Aconteceu e foi dramático. O Congo é maior, onde tem mais dinheiro. Exatamente. E aí, só para a gente também entender, pela primeira vez desde a criação do torneio, Júlio, pela primeira vez desde a criação da Premier League, eles tiveram perdas de receita. Pela primeira vez. Parece inacreditável. Mas quase 30 anos. Exatamente. É a primeira vez. Agora, o que aconteceu em 2009 no mundo? Uma crise financeira. Mas olha só, aquilo foi uma crise financeira. Claro, teve impacto, gerou desemprego, foi um colapso dos mercados, mas foi financeiro. O futebol continuou, o estádio continuou. As empresas, de uma certa forma, queriam que o futebol continuasse porque justamente gerava novas receitas. O mundo precisava, foi uma crise de liquidez, não foi uma crise social, não foi uma crise até de saúde, foi uma crise dos bancos. Dessa vez, não, os bancos estão sólidos, o problema está no resto da sociedade. Eles perderam, e aí já uma conta em libras, eles perderam, só para a gente entender, 648 milhões de libras esterlinas, tá? Então, é um número bastante significativo. Agora, o que é mais interessante para mim, pelo menos na minha avaliação, é como que esses clubes ingleses, inclusive, foram sair ao socorro. Como é que eles fizeram para fechar a conta do ano? O que eles fizeram para garantir o pagamento de salário? Primeiro que sim, houve renegociação. Muitos deles entraram em renegociação de salário, não só com os funcionários vamos dizer assim, da burocracia do time, mas até mesmo com alguns dos jogadores. Isso aconteceu. Mas que é o que deveria ter sido, né? Assim, fazendo um parênteses no que você está falando, porque esse debate ocorreu e no Barcelona aconteceu uma coisa muito séria ali, um racha até entre jogadores e tal. Pô, não tira o salário dos funcionários, tira o salário dos jogadores, que são disparados os maiores salários. Né? Tem um debate que, inclusive, os jogadores levaram esse debate. O Ozil lá no Arsenal não aceitou renegociar. Estava encostado lá, falou: meu contrato é meu contrato, meus amigos. Não, mas é curioso, porque daí vieram com esse argumento dizendo: olha, não, mas sou eu que gero a receita para o seu time. Né? Sou eu em campo que gera a receita para o time. E sei de várias histórias aqui na Europa, vamos dizer assim, do pessoal no escritório dizendo: não, calma aí, você joga, eu também gero a receita do seu clube, garantindo justamente o funcionamento, a comercialização, a pensar o futuro desse clube. Então, vamos com calma, porque sim, todos vão ter de fazer algum tipo de sacrifício, inclusive os jogadores. Mas teve clube, inclusive o Arsenal aí do teu amigo, o Arsenal e o Tottenham, os dois foram recorrer ao Banco Central da Inglaterra. Eles foram ao equivalente, Júlio, do auxílio emergencial aí no Brasil, lá no Brasil, no caso, os dois times foram pedir, basicamente, empréstimos do próprio Banco Central, como se fosse no Banco Central brasileiro, o Flamengo e o São Paulo pedir um empréstimo do próprio Banco Central para garantir pagamento de dinheiro, de salários. Então, como você vê, são grandes, são enormes, etc., mas foram bater lá no dinheiro público, né? No dinheiro justamente da sociedade. Os clubes fizeram isso. Todo mundo quer Estado mínimo, mas na hora que aperta vai todo mundo lá, né? Estado mínimo, na hora que aperta, ô Estado, vem cá, me dá uma ajuda. E Jamil, vou te corrigir. Os clubes brasileiros não precisam ir no Banco Central pedir empréstimo. A partir da hora que ninguém paga imposto, eu estou generalizando, mas as dívidas enormes dos clubes brasileiros, em regra, são dívidas com a União, são dívidas trabalhistas, são dívidas trabalhistas com jogadores, e claro, mas são dívidas de INSS, de falta de recolhimento de fundo de garantia, e são dívidas tributárias, dívidas fiscais, são dívidas de impostos não pagos.
né? Então, eles já estão todos pendurados no governo do Estado. Muito bem colocado. Agora, também teve uma outra história bastante interessante, Júlio, sobre como os clubes, alguns, o West Ham com certeza foi um deles, mas eu sei que tem mais time que fez isso, foi buscar investidor. Investidor de onde? Do setor que mais ganhou nessa pandemia. Qual que foi? Da tecnologia, né? Então, por exemplo, o fundo de investimentos do Michael Dell, D-E-L-L, você deve saber, você já deve ter tido um computador Dell em algum momento da tua vida. Exatamente. Tem um fundo de investimentos Dell e os clubes foram pedir dinheiro ao fundo de investimentos de tecnologia. Ou seja, você vê aí que o futebol não se limita apenas ao Estado ou apenas ao setor do esportivo. Não, os caras foram atrás de dinheiro, foram atrás de recuperar essa perda para tentar se manter num certo nível. Agora, isso certamente não vai ser resolvido no curto prazo. Tem muita gente, inclusive na UEFA aqui, Júlio, dizendo que essa vai ser um período de reajuste do futebol bastante importante. Nós vamos ver aí provavelmente 1 ou 2 anos de reajuste de preços, de comportamentos e, inclusive, eventualmente, de algumas falências daqueles que não vão conseguir se recuperar mais. E aí tem aquela questão que a gente conhece muito bem no Brasil, aqui não é tão diferente. Você cai para a segunda divisão porque você eventualmente perde dinheiro, e aí você perde jogador, e aí você cai para a segunda divisão e você não consegue retornar, a não ser que haja um mega projeto de médio a longo prazo. Então, existem muitas dúvidas sobre alguns desses clubes europeus, principalmente aí do fim da tabela, que podem cair para a segunda divisão ou da segunda divisão para a terceira divisão. E, tradicionalmente, é muito difícil você voltar. Os clubes europeus desse patamar, que você fala, mas esses aí tanto faz. Não, tanto faz não, porque são clubes, muitos deles, tradicionalíssimos, de décadas, às vezes mais de 100 anos de história, e que representam regiões. A gente, às vezes, está acostumado a só falar dos grandes, né, da elite do futebol, mas vamos lembrar, né, pessoal, a gente vive na nossa região, a gente vive do nosso time regional, e claro, é espetacular ver o Real Madrid, o Barcelona, tudo isso é espetacular, mas o futebol é também, e precisa ser também regional. Se você destrói isso aí, que era um dos projetos da Superliga, no fundo, se você destrói o futebol local, regional, eu não sei exatamente se a gente vai estar falando da mesma modalidade, ou vai ser só entretenimento. Então, tudo isso está em jogo nesse momento. A maneira como o europeu vive e sente o futebol é completamente diferente do brasileiro. Torce para o seu clube, etc. Tal. Mas, assim, o cara que nasce aqui em Lisboa, por exemplo, onde eu estou, ele não vai, em nenhum momento, pensar em torcer para o Barcelona, para o Real Madrid, porque o Benfica não ganha mais a Champions League. Isso não existe, entendeu? E eu estou falando, claro, aqui eu estou falando de um grande centro, mas vai para Bilbao, vai para Frankfurt, vai para Southampton, vai ver se o cara vai torcer para o time grande que ganha a Champions League só porque ele quer ganhar a Champions League, o campeonato inglês. Não, ele torce para o time da cidade dele, torce para o time local. E aí, por isso que esse projeto da Superliga, no Brasil sairia fácil esse projeto aí. O problema são os clubes se organizarem. É o problema contrário daqui da Europa, né? Aqui na Europa, os clubes se organizam. O problema é que aí a reação é popular, né? A reação é popular. As pessoas não querem só 15, 20 clubes jogando bola. Elas querem o clube da sua cidade participando das ligas e de preferência de uma forma saudável. Agora, também é difícil equalizar isso país para país, né, Jamil? A gente vai vendo que na Itália, por exemplo, clubes pequenos foram ficando muito pelo caminho, nem os estádios lotam mais. Aqui mesmo em Portugal, você olha para a Liga Portuguesa e fala, putz, mas tem muito clube que não tem para onde ir, não tem o que acontecer. Acho que o futebol, do jeito que a gente conhece, ele vai acabar se modificando bastante aí com o catalisador da pandemia e com a Superliga, que continua em pauta. Os clubes não vão desistir disso. Não vão desistir disso. Agora, a grande recuperação é voltar para esses pequenos e médios, a volta do público, Júlio. Isso, é aí que eu queria entrar com você, porque, vamos lá, a gente teve
A temporada acabou. A temporada 2021 foi uma temporada de estádios vazios. Né? Uhum. Temporada de estádios vazios que ali na reta final a gente viu alguns jogos com torcida. Nas últimas 2 rodadas do Campeonato Inglês, final da FA Cup, final de Copas na França. Em alguns lugares a gente viu o público. Né? Em alguns lugares a gente viu a retomada. E aí a Eurocopa acabou, inclusive, tomando o lugar que a gente achou que fosse da Olimpíada, a volta à vida, né? A volta de presença de a Eurocopa aqui na Europa, a NBA nos Estados Unidos, né? Foram essa retomada. Né? A NBA, de uma forma, na minha opinião, até meio bizarra. Né? Você vê aqueles estádios completamente lotados, as pessoas sem máscaras, a multidão na rua, exatamente como era antes da pandemia. Eu não sei, de repente acabou tudo, de repente. Óbvio que não acabou, né? Nos Estados Unidos os números já estão subindo novamente. E a máscara voltou, né? Um pouquinho mais devagar, né? Um pouquinho mais devagar, menos, né? Menos. Beleza, estamos vacinando todo mundo, as pessoas estão conscientizadas, etc, etc, pouco a pouco. E me parece que o futebol, Jamil, vai fazer esse pouco a pouco. Na Eurocopa, foi pouco a pouco. A maior parte dos estádios com 25% do público. Aí tinha a Hungria lá, do maluco lá, a Hungria com o estádio lotado, e a Inglaterra, quando viu que a Inglaterra ia chegar também, opa, vamos lotar o Wembley aqui para ver se a gente ganha alguma coisinha, também não ganharam. Mas aí o Wembley tinha 60 mil pessoas, né? 75% mais ou menos da capacidade. Vamos lá, agora, na retomada do futebol, temporada 2021-2022, Jamil, não veremos mais estádios vazios, ou estou equivocado? Não veremos, Júlio. Isso vai ser a tendência, pelo menos o plano, a não ser que, né, tenhamos uma nova etapa da Covid, mas o plano dos europeus é de você ter, sim, a volta do torcedor ao estádio de forma gradual e cada um com a sua regra. Não vai ter uma regra UEFA, não vai ter um padrão UEFA para a Europa toda. Vai depender de cada um dos países, vai depender de cada uma das circunstâncias epidemiológicas e, claro, também com a pressão. Vamos deixar muito claro, a pressão ela existe. Agora, os europeus, em alguns lugares, não é só uma questão de torcedor. Por exemplo, aqui na Suíça, até jogador para atuar, Júlio, vai ter de estar vacinado. Né? Mesmo os Young Boys já podem tomar vacina? Já, os Young Boys, não os juvenis, talvez, né? Os young Boys. Mas, enfim, vão ter de estar vacinados. Não são os únicos, né? Quer dizer, outros, é muito questionável essa regra. Os jogadores vão ter que estar vacinados. Exatamente. Agora, empresas, Netflix, por exemplo, anunciou que funcionário vai ter que estar vacinado. Né? Então, você vai... então você vai... está acontecendo em vários, Facebook também, enfim, vários. Exato. Então, se isso está acontecendo em vários, um clube não poderia ser muito diferente. Agora, por que a volta da torcida é praticamente uma garantia para esse segundo semestre do ano? Porque a Europa pretende atingir 70% de vacinação em setembro. 70% de vacinação, que é imunidade coletiva. Então, a Europa tem como objetivo chegar aos 70% no final de setembro. O que é importante a gente citar, vamos passar aqui país por país, estamos na reta final do nosso podcast, o que é importante a gente citar é que o futebol aqui na Europa, em cada país, não se coloca como um mundo à parte. Não. Vamos fazer isso e acabou, ponto final, entendeu? Não, é junto com as decisões de governo, entendeu? As coisas vão indo juntas, elas vão sendo conversadas e os caras vão fazendo isso acontecer junto. A gente não vê muito... O futebol pode até estar pressionando governos, mas isso está nos bastidores, isso não é feito de forma pública. Pelo menos eu não vi nada do tipo, Jamil. Eu estou vendo aqui, Bundesliga, 50% das capacidades dos estádios vai ser permitida, com um máximo de 25 mil torcedores. Ou seja, estádios maiores do que 50 mil, sinto muito, não pode passar de 25 mil. Exceção, o Bayern, que vai ter 20 mil. Lá no governo da Bavária determinou isso, que é 35% da capacidade do Allianz, né, da Allianz Arena. Então, no Bayern, 20 mil fãs, nos outros 25 mil no máximo, sendo que a conta é 50% da capacidade do estádio. Importante citar, torcedores vão ter que ter o tal do certificado digital, que é o certificado digital europeu, que é uma coisa que está acontecendo aqui na Europa. Eu, por exemplo, para ir num restaurante aqui no final de semana em Lisboa, tinha que apresentar o certificado digital. Durante a semana não precisa.
mas durante o fim de semana precisa. O que é o certificado digital? É um QR Code mesmo, é um documento que você recebe, em que e esse documento mostra se ou você já tomou as 2 doses da vacina, já está imunizado pela vacina, digamos assim, ou você fez um PCR nas últimas 48 horas e que deu negativo, ou você teve Covid, né, Jamil? Você está recuperado de Covid nos últimos 6 meses. Isso, né? Mesmo. É isso. Então, na Alemanha, tem essa regra de público, mais o certificado digital. E na França, por exemplo? A França vai colocar o certificado digital, mas como você falou, Júlio, não é apenas para o futebol. O certificado digital na França vai valer para o teatro, para o restaurante, para o bar e para o estádio. Né? Então, você vai ter, sim, esse público voltando, mas alguma proteção sendo garantida, pelo menos no caso da França. Em outros locais, na Espanha, que foi anunciado essa semana, justamente a reabertura, quer dizer, a promessa de reabertura dos estádios. Estádios que não tiverem, estádios que não tiverem como colocar distanciamento entre as pessoas vão exigir a máscara dentro do estádio, inclusive aberto. Né? Então, você tem aí... A questão aí é se tiver... Cada comunidade autônoma da Espanha, cada estado na Espanha vai ter a sua própria regra. Aí não vai ser uma regra geral do país, vai ser uma regra de cada local, de cada comunidade. Mas aí, qual é a história da máscara? Ou seja, vai poder ter estádio com 100% público. Se tiver 100% público, obviamente não tem distanciamento social. Se não tem distanciamento social, tem que estar de máscara. Já um estádio que vai ter 20% do público, consegue espalhar o público, aí consegue gerar o distanciamento, e aí não é obrigatória a máscara. No basquete, na Liga ACB, a Liga Espanhola de Basquete, distanciamento ou não distanciamento, como é lugar fechado, como é ginásio, máscara obrigatória na Espanha. Mas o público vai voltar. Exatamente. E aí, então, você vai vendo aí, Júlio, essa volta do público realmente acontecendo e realmente voltando a ter o que nós tínhamos antes da pandemia. Vai recuperar parte das finanças? Vai ser muito difícil? Também vai ser muito difícil. Existe uma dúvida, essa foi uma dúvida curiosa, que eu acho que é dúvida de quem não conhece futebol. A dúvida era a seguinte: será que o público volta aos estádios? Tá de brincadeira. Essa dúvida foi colocada. Será que existirá essa vontade de voltar ao estádio? Não. É só quem não conhece futebol que pode ter alguma dúvida dessa. Né? E não é só o futebol, né? Quer dizer, tem muita gente que continua não dando a importância para a pandemia que ela merecia, né? Ou tem gente que simplesmente se sente completa, assim, tomei as 2 vacinas, já faz 14 dias, se dá o direito de ir, mas público não vai faltar. Na Inglaterra ainda não está determinado, né, Jamil? O que está determinado é que volta o público, está determinado que vai poder até ter 100%, mas ainda está sendo discutido entre governo e clubes. Essa decisão vai sair logo, porque daqui 15 dias daqui 2 semanas começa a Premier League, mas até o final de setembro, a Europa pretende ter 70% da população, né? Mas na Inglaterra eles pretendem já ter toda a população adulta acima de 18 anos vacinada. Consequentemente, é muito provável que a regra, por uma coletiva recente do Boris Johnson, primeiro-ministro inglês, que a regra seja vacinação e teste negativo. Isso. Né? Para entrar no estádio na Inglaterra. Tem que estar vacinado e tem que ter o negativo, mas aí você vai poder ter 100% do público, estádios realmente cheios, lotados. O futebol, na temporada 2021-2022, vai ser a dos estádios, alguns cheios, alguns meio cheios, né, Janine? Mas vazio não vai ser mais. Não vai ser mais. A não ser que regrida muito. Sempre pode acontecer. Não vai ser mais com a condição de que nós não tenhamos uma nova reviravolta na pandemia. Se não tiver essa reviravolta, tudo indica que sim, vamos ter uma volta do público no estádio sob condições. Eu acho que essa é a melhor definição do que pode acontecer a partir de agora. Agora, não vamos nos esquecer que essa pandemia já deu muito trabalho, já surpreendeu muita gente, e ela pode continuar fazendo isso. Os europeus, eu acho que tem uma grande diferença do ano passado, quando existia uma percepção de que o pior já passou. Ninguém está falando mais com tanta garantia, a partir de agora está resolvido. Né? Você tem uma preocupação, vários governos voltando a alertar a população sobre os riscos,
Agora, claro, a grande diferença é a existência da vacina. A vacina muda o jogo e muda o público em campo. A vacina muda o jogo, as variantes também mudaram o jogo para o outro lado. Isso. E aqui na Europa a gente está vendo uma ação muito rápida dos governos da União Europeia, de uma forma geral, de tipo, piorou, opa, fecha de novo. Aqui ninguém quer lockdown mais, ninguém quer fechar, mas são medidas restritivas, pontuais, aqui, ali, proibido o restaurante fecha mais cedo, abre mais cedo, proibido ir daqui para lá no final de semana. A Europa vai evitar grandes lockdowns, mas vai atuar de acordo com os números que a pandemia apresenta, e o futebol vai seguir essa esteira. Na semana que vem, então, às 10 da manhã, a gente conversa ao vivo, para quem nos acompanha no YouTube, sempre nas quintas-feiras, às 3 da tarde, no canal UOL, e claro, na sua plataforma de streaming, para quem nos ouve. Na semana que vem, a gente vai falar de mercado da bola e essa temporada europeia que se aproxima. Tá bom, Jamil? Um abraço, meu amigo. Um abraço, Júlio, um abraço a todos, até semana que vem. Pô, aí teve um triatlon, foi triatlon? Suíça, ouro, prata e bronze? Não foi triatlon, não foram os três. Ciclismo, não foi? Foi ciclismo. Não, teve um ouro, prata e bronze da Suíça aí, pô, nunca tinha acontecido. É uma máquina, uma potência olímpica, a Suíça. Né? Eu vou, agora que já é um país tropical, então a gente pode falar, né? Tá quente aqui, Júlio. Tá quente o Jamil se protege na Suíça, porque quando o aquecimento global causar as grandes enchentes e não sobrar mais nada, a Suíça vai estar ali no meio da Europa e vai inclusive ter praia. Isso, eu vou correr para as montanhas. Vai sobrar só a Suíça. Muito bem. Valeu, Jamil. Um abraço. Tchau. Obrigado a todos que nos acompanharam no podcast Futebol Sem Fronteiras. Tchau, tchau. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.